Bom dia a todos e a todas, né? Meu nome é Adriano Ferreira, faço parte do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo, do MTC, e a gente vai conversar um pouco sobre esse movimento, bem de forma resumida. Sou técnico em agroecologia, sou especialista em agricultura de baixa emissão de carbono e podemos dizer que a gente costuma pegar desafios e esses desafios transformar a vida das pessoas. Tivemos um primeiro contato com a Patrícia, né, sobre esse novo desafio de contribuir com vocês nessa história dos fogões e também a gente pensar um processo de organização. Então a gente está chamando hoje esse dia um dia de campo. Então só para que a gente possa caminhar, o MTC é um movimento a nível nacional, a gente chama de 10 estados do Brasil e surgiu aqui em Alagoas, né? A gente estamos começando o processo de uma cédula lá no Rio de Janeiro para completar os 11 estados. E dentro do movimento a gente tem 3 estruturas, entidades que são organismos do movimento. É o Instituto Irmã Dorothy, que é esse espaço, que é um centro de formação, que está em processo de construção permanente, né? E onde ele tem como proposta ser uma referência de formação técnica, né? E política também militante. Esse espaço a gente geralmente tem uma cooperação com a Holanda, então geralmente vem grupos de outros países também para visitar o centro. A gente tem um fundo, que é o FUNPET, né, que é o Fundo de Permanência na Terra, que foi essa história dos fogões, que a gente vai contar essa história para vocês. E nós temos a cooperativa Cheiro da Terra, que é a cooperativa que é aqui ao lado. Então, essa história de fogões ecológicos, ela se dá início em 2013, aonde a gente tinha uma realidade, era 3 coisas. A gente não tinha dinheiro, a gente tinha um problema, um alto índice de mulheres que usavam fogão de lenha, e esse fogão de lenha, de forma tradicional, tinha aquela história das furígeas, aquela história que dava muito problema pulmonar, esse mesmo problema que vocês sofrem, né? E tinha aquela situação que vocês já sofrem, e aí o que acontece? A gente tinha que encontrar uma solução. E aí a gente tinha que também ter recurso para poder manter a nossa causa, porque a causa do movimento era a permanência no campo. Para poder a gente permanecer na terra, a gente precisa ter sustentabilidade, e a gente muitas vezes com pouco recurso, com pouca coisa, e aí a gente começamos a pensar, aqui está o problema, vamos procurar a solução. Então, nesse sentido, a gente pensa nesses 3 eixos, né? O problema ambiental, que era o fogão do uso desordenado da lenha, não só o uso desordenado da lenha, mas também essa história de usar o fogão de forma tradicional, muitas vezes a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, você inala aquela fumaça, ela diagnostica que você usa 2 carteiras de cigarro por dia. Então é muito comum as pessoas terem problema de respiratório, quem vai buscar lenha em lugares longe, né, tem um problema na coluna. Então a gente precisava encontrar uma tecnologia que pudesse resolver esse problema. E a gente não encontrou só uma, a gente encontramos 2. Né? Ou podemos dizer que 3, mas uma foi, nós resolvemos um problema ambiental, social, em um contexto, e resolvemos um problema econômico, porque a gente começou a se perguntar, se a gente somos ricos, por que somos pobres? Porque se a gente temos uma diversidade de produção, né, de capacidade intelectual, de pensar, de construir as coisas, de pensar como é que a gente melhora. Se a gente tem toda uma riqueza, mas por que a gente somos pobres? Então, a partir daí, o fogão ele foi essa grande estratégia para que a gente pensasse uma estratégia de sustentabilidade, né? De construir um processo que ele entrar dentro de um projeto maior, que a gente chama, que aí na cidade vocês podem chamar isso, no campo a gente chama de território camponês, né? Território soberano. E na cidade a gente pode dizer que é um território de bem viver. As pessoas precisam viver bem, com dignidade. Então, nós a partir daí começamos a construir esse caminho. Como é que a gente pode viver bem? Que muitas vezes, por exemplo, o fogão, para a mulher e para os homens também, ele é um elemento principal. Ele é um fator, ele é um equipamento que faz a questão da geração de
de renda. Se você não tiver ele, você vai fazer o bolo, mas vai assar como? Né? Você pode assar, tem outras tecnologias do sol, vocês podem usar, mas ele é um fator principal. Então a gente, diante de todas as questões, porque como a gente tinha também uma dificuldade econômica, a gente precisou resolver essa situação. Então, em 2013, fazendo todo esse apanhado, né, Igaci, trazer esse contexto, Igaci é um município que é rico em organizações, a gente tem a Agra, nós temos uma cooperativa e tudo, só que do ponto de vista de organização da gente, a gente sempre trabalhou, podemos dizer, nós sempre fomos por lugares onde ninguém queria ir. Os lugares mais desafiadores é onde a gente está, né? Porque é na resiliência que a gente constrói o novo e constrói uma vida digna para as pessoas. Então, nossos agricultores não tinham acesso a crédito, né? Nossos agricultores não tinham acesso às políticas públicas de forma como se deveria, nem tinha DAP, enfim. Então, a partir desse contexto, globais, a gente começa a participar da UNCCD, né, da Comissão de Combate à Desertificação, e tivemos alguns contatos com o Ministério do Meio Ambiente na questão do Departamento de Combate à Desertificação, e aí a gente começou a intensificar um diálogo para a construção de um programa que, na verdade, era junto com o Francisco Campelo, que a gente chama de Chico Campelo, nós conhecemos ele assim como Chico, e aí foi uma pessoa de referência que tinha uma intenção, o próprio diretor do Ministério tinha a intenção de criar um programa nacional de combate à desertificação, como já existe, mas assim, que esse programa teria algumas ações, que seria barramento zero, que é uma barragem, e 1 milhão de fogões ecológicos. E a gente adotou essa questão do fogão, porque a gente acreditava e acredita que seria uma das soluções de eficiência energética, de geração de renda, de segurança, questão na área de saúde. E a gente começamos uma luta para que a construção dos marcos regulatórios, das leis que dar a diretriz de combate à desertificação, começamos todo esse processo. Aí surgiu um livro, né, que aí esse livro chama Caminhos para uma Agricultura Sustentável. Esse livro a gente entregou à presidenta Dilma, e dentro dessa proposta a gente entregou um plano de construção, assim como essa externa, mas de fogões ecológicos. Só que infelizmente aí já foi no 2016, foi perto ali da ação uns dizem que foi impeachment, outro foi golpe, mas como cada um possa entender, e aí a presidenta acabou não levando à frente o programa de 1 milhão de fogões, que a gente está começando a dialogar agora essa possibilidade dentro do governo Lula. E aí o que acontece? Só que também a gente percebeu que, enquanto algumas pessoas do próprio governo acreditavam que era possível criar uma política de segurança energética familiar, de base familiar e comunitária, outras pessoas não acreditavam nisso. Então, a gente começou a dizer o seguinte: se o governo não faz, nós vamos fazer. Nós tomamos uma decisão de fazer os fogões. Então, nós não conseguimos fazer 1 milhão de fogão, mas a gente conseguimos pleitear pelo nosso trabalho, que a gente tinha recebido 2 prêmios, Deu Campos, que era da ONU, e que através do PNUD, a gente, pela nossa ação de combate à desertificação e outras ações no Nordeste, a gente conseguimos barganhar um financiador que apoiou a construção de 100 fogões. Desse financiamento, iniciamos o processo seguinte: nós temos 100 fogões, mas a nossa meta é criar um fundo que a gente consiga construir mais 50 fogões, duplicar esse valor. Então a gente criamos um fundo. Esse fundo, as famílias recebiam o preço do fogão na época, era R$ 720, ela recebia um subsídio de 360 e ela pagava R$ 60, que eu vou já usar o nome pagar, mas na verdade ela fazia uma devolução solidária, de R$ 60, que era o preço do botijão de gás. Então a gente disse: olha, nós constrói o fogão na tua casa e tu deixa de comprar gás e tu vai contribuir com R$ 60 durante 6 vezes. 6 meses sem gás, 6 meses sem comprar gás, e a vida toda, depois que tu tiver o teu fogão, tu nunca mais vai precisar comprar o gás. E nessa proposta a gente foi implantando, né? Conseguimos ter uma devolução de 100% do valor que a gente propôs, que deu R$ 36 mil na época.
Aí, esse é o modelo do fogão, depois a gente vai conhecer ali, depois na Casa da Agricultora. Nós, nesse momento, não vamos discutir a escolha do melhor fogão. A gente vai apresentar, vocês vão observar, e lá depois do almoço, depois da fala de Dona Solange, vocês vão dizer, nós vamos fazer uma roda de conversa, vamos dizer o que é o melhor fogão para vocês, tá certo? Se vocês perguntar, qual é o melhor fogão do mundo? É aquele que serve para vocês. Então, assim, tem esse modelo de fogão, né, que ele é uma chapa em cima e ele tem um forno, certo? Existe esse modelo, certo? Que é o mesmo jeito, só que aqui não tem um forno que você pode adequar. O fogão que a gente construiu, esse fogão solidário, ele foi sem forno. As pessoas foram depois adequando, fazendo outras formas, e aí a gente também vai mostrar a vocês ali. E existe esse outro modelo. Esse outro modelo eu vou ficar sentado que fica melhor. Então, qual é que está sendo melhor? Esse aqui ou esse aqui? Então, esse outro modelo, ele vem no formato já muito... A gente tem um convênio que a gente está fazendo em Minas. Ele vem no formato pré-moldado, você faz uma estrutura para colocar o fogão. Você faz uma base, né? Pode ser de ferro ou pode ser dessa forma. Esse fogão aqui, você coloca a lenha, e aqui em cima você tem onde colocar a panela, enfim. Então, esse fogão... como vocês estão vendo aqui, ó, ele tem tem 3 bocas e tem um forno no meio, né? 3 modelos de fogão. Esse daqui, a lenha é colocada, do jeito que ele está aqui a boca, você coloca a lenha assim, certo? Você coloca desse jeito. Esse outro, você consegue colocar, você pode fazer ele dentro de casa e colocar a boca para colocar a lenha para sair por fora. E existe esse outro. Então, nós conhecemos 3 modelos de fogão. E agora a gente vai conhecer, tanto a gente vai fazer um tour aqui, a gente vai conhecer também outros modelos ali. Vamos lá, minha gente, conhecer? Chega, Lorena! Pra cá, chega. Então, esse fogão, a gente chama, a técnica a gente chama de gel ecológico. Ele tem algumas utilidades, né? Esse fogão, ele não suja as panelas, tá? Ele tem um forno, que aqui vocês, no caso, geralmente a gente deixa que a família possa estar colocando, mas também a gente tem outras técnicas que a gente está utilizando para fazer a tapagem aqui do forno, que é para poder assar bolo. Essa aqui é a parte onde cozinha. Você tem 2 opções. Ou você tira a boca, que aí você pode sujar as panelas, ou você espera aquecer a chapa e você cozinhar nesse sentido. Para vocês que vão trabalhar com bolo, se for nesse modelo, se for o bolo pé de moleque, aí vocês podem estar colocando em cima né, esteriliza bonitinho e pode estar utilizando, não sei se vocês usam a palha de coqueiro, né? De banana. Pode ser utilizado isso. Você usa a palha de banana e ela já deixa já no formato se você for trabalhar o pé de moleque, ela já fica naquele formato. Então, existe esse modelo. E aqui ela ainda serve como churrasqueira. O que faz aquecer aqui? A gente não precisa usar muita lenha, né? Como qualquer os outros fogões. Ela tem uma câmara de combustão que a gente faz aqui, que faz aquecer o fogão, né? Esse lado aqui ele não permanece quente, certo? Ele não permanece quente. E depois se vocês decidirem fazer esse modelo, a gente tem as técnicas que precisa ter a manutenção, essas coisas nesse sentido. Então, esse fogão ele tem sido muito eficiente. Toda a parte da fumaça ela sai na chaminé, né? Que você tem que aí essa parte da fuligem, que você fica aquela parte preta, não fica nas panelas. Nas panelas não, na parede. Esse aqui a gente chama de um forno chileno, tá certo? Esse forno chileno a gente coloca a lenha aqui embaixo. Aqui tá, a gente coloca a lenha aqui embaixo e aqui onde assa o bolo, né? Então ele pode ser um dos modelos que vocês definam. Esse modelo aqui, nessa camada, vocês estão vendo que
Aqui é cimento, mas a gente faz um sistema aqui dentro, um capinho que ele não fica quente. Você não tem calor, você não sente calor, o calor só fica dentro aqui dentro, tá? E ele também tem uma chaminé. É, tem uma chaminé. Esse outro modelo aqui é o mesmo fogão, sendo que aqui, por exemplo, esse espaço que está aqui é uma churrasqueira, né? Esse aqui é se você quiser cozinhar uma boca só. Se você quiser cozinhar, por exemplo, eu vou colocar carvão para só cozinhar alguma coisa. Então, você pode estar utilizando. E aqui é o fogão que se abre, né? Coloca a lenha. Só que aqui a gente acaba usando mais lenha, certo? E aqui o forno é assim. E você coloca os bolos aqui com a grelha normal, tal, e você consegue assar, usar a grelha, certo? Então esse é um dos modelos. Em termos de fogão, a gente trabalha com aquele primeiro modelo, esse segundo que a gente adaptou para ser melhor, né? Porque já tem um forno acoplado. Que no outro modelo a gente pode fazer desse, colocando reutilizar a questão dos fogões. E aqui você tem esse espaço de você colocar a lenha para não molhar, enfim, você pode fazer nesse sentido. E a gente tem aqui um defumador de carne. Quem gosta de comer o bacon, né? Então, geralmente, é para botar a carne e você colocar geralmente uma planta, que a gente coloca, pode ser mameleiro, pode ser imburana, enfim. Então, desculpa, esse aqui, voltando para a pergunta da senhora, esse aqui a gente só vai colocar, geralmente também coloca a lenha aqui embaixo. Mas esse aqui você coloca a lenha e aquece lá, tá certo? Não é só lenha, você pode usar o bagaço do coco como vocês trabalham lá, né? A casca do coco. Pronto. Se vocês colocar ali, né? Ele vai dar o vapor e vocês vão conseguir fazer. Mas aqui vai sair a fumaça do mesmo jeito? Não, a fumaça sai lá. Não, na chaminé. Na chaminé. Esse daqui. Depende depois da conversa que a gente vai ter com a equipe da Embrapa. Se vocês quiserem, a gente pode tirar 3 pessoas com ideias diferentes e a gente testar, fazer aqui. Porque a gente tem soldador, a gente tem uma equipe que pode. Pronto, vocês vêm e ficam aqui com a gente e a gente vê qual é que é. A gente vem fazer o bolo. Muito bem, gostei. Aí a gente vai fazer o Surgiu o FUNPET, que é o Fundo Nacional de Permanência na Terra. Fizemos uma assembleia, né? Hoje o FUNPET, ele cumpre um papel de ser um fundo patrimonial, né? Que ele tem como objetivo perpetuar a causa do movimento, a causa da permanência na Terra. Ou seja, a gente criou um instrumento financeiro que faz com que a gente se mantenha através dessa ação do fogão. E aí, a partir daí a gente tinha um sonho, eu disse, nós precisamos entrar no mercado financeiro. E para entrar dentro do mercado financeiro, a gente precisa criar um instrumento. Então a gente fizemos uma aliança com o Finapop, que é um fundo que o Eduardo Moreira é um economista, onde a gente um pouquinho do nosso dinheiro está lá dentro da Bolsa de Valores, porque a gente faz investimento dentro de uma estratégia de pensar, uma estratégia de entrar no mercado para dizer, se a gente somos ricos porque somos pobres, e como é que a gente constrói uma estratégia de sustentabilidade, onde a gente possa ter dinheiro para, pelo menos, pagar uma passagem para ir em Brasília reivindicar nossos direitos, ou se precisar ir na Europa e ter um dinheiro, pelo menos um investimento que a gente já fez. Então, como é que isso nos garante essas coisas assim, que pode ser que não conseguimos fazer muita coisa, mas pelo menos para a gente de certa forma, vamos dizer assim, um recurso mínimo para a nossa voz ser ecoada, a gente consegue a partir dos investimentos que o FUNPET faz, né? A gente faz vários investimentos. Então a gente criamos uma moeda, essa moeda chamada Catiga é Dinheiro. No Brasil existe uma rede de bancos comunitários. Hoje a gente está
A moeda está circulando em Batalha. Vocês podem ir passando. E a gente tem um aplicativo que também ele trabalha no aplicativo, que é Catinga é Dinheiro, onde a gente tem um lastro do banco de 100 mil reais, onde esse banco ele faz girar na economia local. Oi? Foi um grande sucesso o lançamento, foi durante o lançamento aconteceu no lançamento da exposição da Bacia Leiteira, né? Aí a gente fizemos assim uma clipagem de reportagem. A gente tivemos mais de 15 matérias e a gente começou a dizer o seguinte, que a gente precisa se empoderar dos processos. E por que Catinga é dinheiro? E assim, porque também a moeda tem um pé de umbu. A moeda ela tem uma visão seguinte, para dizer que que se a gente preservar, né, a gente vai ter sustentabilidade de forma econômica. E aí a gente se remete até mesmo a essa história do crédito de carbono, né? Porque a moeda Catinga é dinheiro, está circulando, a gente tem lá um grupo de jovens, que são os agentes de desenvolvimento local, e esses jovens eles recebem em Catinga, e nós temos também um grupo de paga o serviço do projeto, que é o PRS Catinga, que a gente está executando. E também 30% dos funcionários a gente geralmente propõe que eles recebam no Catinga para poder consumir lá de forma local. Da sustentabilidade econômica e também social, né? A cooperativa, que vocês vão poder conhecer. A gente, para iniciar, para formar uma cooperativa você tem que ter 20 pessoas. Deu muito trabalho, mesmo a gente tendo, por exemplo, 500 famílias, e as pessoas assim, por que era a questão da cooperativa? A cooperativa, todo mundo tinha que entrar com a cota à parte. Você não funda a cooperativa se você não colocar dinheiro, se você não colocar dinheiro. E aí o que acontece? Mesmo com toda uma estrutura, a gente tinha ganhado um prêmio, né? Iniciado um trabalho de formação com as pessoas, a gente chama de cooperação, era um curso de cooperação agrícola, que ia trabalhar todos os temas, agroindústria, boas práticas e tudo, mas essas pessoas, elas, no final, quando dizia, você tem que colocar R$200, ela dizia assim, eu não vou colocar esses R$200, porque cada um tem que ter a cooperativa para ser fundada, ela não é uma instituição filantrópica, você é dono dela. O que acontecer de débito ou de bom ou de ruim, cada um é responsável. Então, naquele momento, muitas pessoas não queriam trazer para si essa responsabilidade. Então, começamos um processo, a gente até fez um trabalho, né, assim, de começar a se organizar, até em outro município. Nós tivemos decepção, porque estruturamos um prédio, depois as pessoas não compreenderam, a gente tivemos que devolver todo o dinheiro que as pessoas tinham dado. Ficou uma lacuna, porque foi uma luta constante. Só depois da terceira ação que a gente conseguimos engatilhar o gatilho e dizer, agora vamos fundar a cooperativa. Então, a Cheiro da Terra foi fundada em 2017, certo? Aí é outra história. Em 2017 a gente já tinha definido algumas coisas. Nós vamos trabalhar em 3 linhas. Panifícios, sementes crioulas, né? E nessa linha de artesanato e produto da sociobiodiversidade. A gente tem aceitação de mercado em todo lugar, mas não tem sido fácil, porque a gente, na verdade, assim, qual foi a determinação que a gente usou? De não ir, nesse primeiro momento, a gente precisa ganhar o mercado privado, para depois ir para o mercado institucional. Então, um desafio foi essa gestão de valorizar o produto, a gestão financeira, né? E também esse processo que as pessoas entendem que no trabalho em grupo, aí é uma coisa para vocês. No trabalho em grupo, uma coisa é você produzir para você. Você produz de qualquer jeito, na hora que você quer, como você quer. Não tem, mesmo que existam alguns critérios, mas você vai fazer o seu jeitinho. Outra coisa é quando você vai produzir em grupo, você tem que ter uma
um padrão, a padronização de produtos. E outro desafio é entender que uma cooperativa, ela não é uma... Muitas pessoas pensam o seguinte, no primeiro momento, quando a gente foi na criação da cooperativa, que ainda existe incompreensão nesse meio do caminho, que as pessoas elas buscam emprego. O que é o conceito de emprego? Não trabalho, porque trabalho ele pode ser remunerado ou não remunerado. O emprego é quando a gente quer uma carteira assinada, que é todo aquele processo da CLT. Então o desafio foi esse. Muitas pessoas na vinda para a cooperativa pensavam que todo mês elas teriam um salário. Há cooperativas que conseguem fazer isso, por exemplo, a Pindorama é uma cooperativa grande, de história, que tem, né? Mas tem cooperativas que não conseguem pagar um salário. Aqui a gente trabalha sobre diária, sobre, por exemplo, horas trabalhadas, a gente paga o equivalente ao salário mínimo. Hoje a gente, por exemplo, se a pessoa tiver trabalho todos os dias, no final do mês a pessoa vai ter um salário mínimo. E no final, qual é a diferença de você trabalhar na cooperativa ou na associação? Na associação, no final, a sobra é da associação. Você não pode fazer rateio, dividir com ninguém, ela fica lá. Na cooperativa, a sobra é dividida por partes iguais, certo? Tira as despesas em partes iguais. Mas se der prejuízo, também é dividido em partes iguais. O nosso capital, quando a gente entrou, foi em forma de... Entrou em 200, mas quando foi fazer o processo na OCB, saiu mais ou menos por R$300 lá. Hoje uma pessoa para entrar, nós temos 20 cooperados, tomamos uma decisão só querer 20, e nós temos 100 fornecedores, certo? A gente tem uma lista lá quando a gente vai para fazer cotação de preço de 100 fornecedores, pessoas que entram dentro do padrão que a gente coloca, porque nosso produto tem que ser agroecológico, tem que ser de qualidade, tem que ser de boa procedência, tem algumas coisas que a gente coloca como critério. Então, dessa quantidade que a gente tem, o que é que a gente coloca? Hoje a cota parte da gente precisa, se a gente for fazer uma avaliação de quanto é que hoje está, uma pessoa não entra mais se não pagar R$5.000. Entende? Porque a gente tem um patrimônio social, o nosso nome, a marca subiu lá para cima. Se você chegar lá e colocar Cheiro da Terra, você vai ver o negócio... Só vê duas coisas, ou o restaurante lá em Maceió ou nós. A nossa marca, que a gente elevamos a marca, os nossos produtos e tem outras questões que a gente precisa avaliar. Então a gente resumiu aos 20 e a gente só substitui. Nós não estamos... Não é nem abrindo para o processo de filiação. Por que só 20? Porque é 20 trabalhado assim. Primeiro, antes de entrar na cooperativa, tem que entrar numa rede. Passa um período, a pessoa fica entendendo como é que funciona, se concorda, porque quando entra na cooperativa já entra sabendo que o negócio lá, cooperativismo, o negócio é sério, precisa ter uma responsabilidade. Bom, sejam bem-vindos à nossa cooperativa Cheiro da Terra. Aqui onde vocês entraram é a área suja, né, onde a gente lava os alimentos. E aqui é a parte da produção, onde a gente começa todo o processamento, desde os preparos para o cozimento. Então, esse espaço aqui era para ser uma panificação. Só que no primeiro momento não deu muito certo. E hoje a gente está com outras produções, que é produtos nossos, tipo oriundos do umbu. Aí a gente fabrica geleia de umbu, doce de umbu com coco, geleia de maracujá com pimenta, geleia de maracujá com umbu, o nosso licor. Tem os produtos aqui também, que são os produtos que a gente produz. Então é isso, a gente forma um grupo de 5 pessoas, porque a sala é pequena, não tem como ter mais, e a gente trabalha através de escala. Tem uma escala, vamos produzir a geleia de umbu, aí vem uma equipe. Vamos produzir o licor, aí já vem outro grupo. E assim a gente vai trabalhando para que todas possam participar e todo mundo ganhe a sua renda. A vigilância sanitária nos exigiu que a gente tivesse uma torneira que a gente não conseguisse colocar a mão nela. Né? Não colocasse a mão nela. O que a gente fez? Deixa eu fazer aqui. A gente adaptou uma torneira, certo? Que é com a perna aqui, ó.
eu fecho, eu abro. Não pode ter contato com as mãos. Com as mãos, certo? Eu fecho, eu abro. Certo? Essa torneira, é importante vocês saberem, porque se vocês for comprar uma torneira de pedal, no mínimo custaria R$600. E aqui com R$50 eu consigo fazer isso. Do mesmo jeito. Certo? Eu consigo fechar, eu consigo abrir e fechar. Pronto, essa é a parte do armazenamento de produto seco. Geralmente, a partir daqui, vocês podem olhar, é a partir daqui que vai saindo. A gente deixa os produtos que vai fabricar e também vai sair os produtos que estão prontos, porque não tem que ter esse processo de cruzamento.